Nesse primeiro momento vai ser uma noite muito especial. Eu vou trazer uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Logo depois a minha esposa vai trazer também uma palavra. A gente vai tentar fazer essas duas mensagens aí em torno de 1 hora e 15 no máximo, e vai ser muito bom. Depois a gente vai ter umas brincadeiras, alguns prêmios para os casais, e vai ser maravilhoso, amém? E Deus me colocou no coração aqui dois temas para a gente estar falando aqui agora. O primeiro deles é: o que o esposo de Deus espera de uma esposa de Deus, e o que uma esposa de Deus espera de um esposo de Deus. E o outro tema é sobre intimidade do casal. Aleluia, quem entendeu? É isso aí mesmo que você entendeu. Vai orando por mim aí, que Deus vai me dar sabedoria. Até o final vai dar certo. Aleluia, Deus é bom. Então vamos começar no primeiro tema aqui. O que o esposo de Deus, ele espera de uma esposa de Deus. Amém, queridos? Eu quero começar mesmo pela mulher aqui. O que um homem espera de você, mulher? Um homem de Deus que teme ao Senhor, que anda pela palavra. O que ele espera de encontrar a sua amada quando ele chega em casa do serviço, quando ele chega em casa ali, né, do seu dia a dia? O que ele espera encontrar, né, em casa quando ele chega da sua esposa? É interessante, né, segurar o cotovelo aqui, né, agora, para a gente não ficar cutucando um outro, amém? Mas eu quero que você, mulher, agora, quando escutar essas coisas que eu vou falar aqui, é importante que você pense e analise na sua vida. Olha, eu estou 50% disso, preciso alcançar o 100%. Eu estou 100% nessa área ainda que o pastor está falando. Essa área eu não estou fazendo muito bem, então eu preciso praticar mais isso, amém? Aqui a palavra de Deus diz aqui, em Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz assim: toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a destrói com suas próprias mãos. Sabe, querido, a Bíblia está dizendo para nós que a mulher, ela tem um poder, que a mulher, ela tem um poder, e glória a Deus pelas mulheres. O que seria de nós homens sem elas? Nós com certeza, lá, se não tivesse as mulheres, ia estar tomando água em negócio de massa de tomate, né, não é? Não ia ter cortina em casa, não é? Não ia ter tapete, ia ser uma vida sem graça, sim ou não, homens? Misericórdia, imagina um homem morando sozinho, né? Graças a Deus por elas, porque elas têm uma unção, elas têm um poder. Você pode dizer um amém de vez em quando, mulher, amém? Eu estou elogiando você agora, aproveita. Então a mulher, ela tem uma unção, ela tem um poder, ela tem uma graça de edificar o seu lar. Ela tem essa graça de fazer coisas diferentes, de um marido chegar e olhar aquilo e dizer assim: meu Deus, que coisa boa, coisa cheirosa, que coisa gostosa isso aqui. O marido se sente bem, o marido se sente à vontade, se sente em casa, se sente completo. Sim ou não? Ela tem essa unção, ela tem esse poder, ela consegue. Deus, a Bíblia está dizendo, é a mulher que é sábia, a mulher que pratica a palavra, ela edifica, ela constrói, ela faz as cores do mundo masculino ter vida, né? O homem não fica naquele preto e branco, começa a ter vida. Glória a Deus por isso. E o que um homem espera quando chega em casa? Um homem de Deus, ele espera encontrar a sua esposa, uma mulher sábia. Ele espera chegar lá e ver assim, nossa, como sentir aquele orgulho, sabe aquele orgulho bom? Nossa, meu Deus, glória a Deus, Pai, te agradeço por ter me dado essa esposa, coisa boa, que o Senhor me deu ela. Olha só, coisa boa, chega em casa, está tudo bem, está tudo arrumado, está tudo organizado. Mesmo quando as mulheres hoje trabalham fora, a gente sabe que como mudou um pouco a cultura, antigamente as mulheres ficavam em casa e o homem trazia o sustento para casa. Hoje em dia já não dá, né? Os dois têm que trabalhar,
mas mesmo assim a mulher, ela tem esse dom, esse talento de ser tão sábia, que ela dá conta da casa, dá conta dos filhos, dá conta do serviço, dá conta do marido, do maridão, dá conta de tudo. E ela realmente, ela tem essa graça, essa unção que o homem não tem. Se o homem tivesse uma semana no lugar de uma mulher, meu Deus, ele ia estar com uma cara de derrota, é ou não é? Ele ia estar andando em casa, ó céus, ó vida. Eu fiquei 2 dias no lugar da Dani, fazendo as coisas em casa, arrumando, né? Arrumando a casa, cuidando dos meninos, das crianças. Meu Deus do céu, gente, misericórdia. Eu pensei, meu Deus, como é que ela consegue fazer tudo isso? E ela chegou assim, eu tentei ainda arrumar a casa, para ela deixar mais ou menos de como ela deixa quando eu chego. E eu estava acabado. Era 9 horas da noite, eu com sono, dormindo no sofá. O que houve, meu bem? Vamos ver um filminho hoje? Não, estava assim, amor, eu estou com sono hoje. Porque a gente não consegue. Diga, homens, eu não consigo. A gente não consegue dar conta, mas elas têm essa unção, essa graça. Elas têm esse poder que Deus deu para elas, de elas serem sábias a ponto de edificarem a sua casa. E sabe que tem muitos maridos que não notam. Isso que é o pior. É que elas fazem tudo, elas dão conta do serviço, elas são ótimas empreendedoras, trabalham bem, elas chegam em casa, os filhos estão tudo arrumados, a casa está arrumada, e ainda se arruma para o marido chega lá, com a cara de maracujá, sei lá, murcho. E aí não nota, a mulher fez o cabelo, não nota. Meu bem, o que você acha que tem de novo em mim? Aí o homem vai dizer assim, sei lá, o seu umbigo. Misericórdia, sabe, não nota nada. Isso faz, querido, olha aqui para mim, isso faz com que traga atrito no relacionamento. Mas é tão importante a gente entender que elas se dedicam, elas são sábias, mas nós como homens precisamos também reconhecer, amém? Glória a Deus por isso. Então a primeira coisa que o marido, ele quer chegar em casa, já vai chegar eles, tá bom, meninas? Já vai chegar eles, agora é você. Ele quer chegar em casa e muitas vezes ele quer ver sim a casa arrumada, ele quer ver as coisas estruturadas. Não que o marido não possa ajudar, não possa cuidar também, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é uma sabedoria que a mulher tem em fazer isso. É uma sabedoria que ela tem, uma graça que ela tem em cuidar das coisas, que vai trazer cores para as coisas. E é interessante que o homem não só quer ver as coisas arrumadas, mas um homem quer ver uma mulher sábia, uma mulher de Deus, uma mulher que esteja do lado dele. O homem quer ver uma mulher que lê a Bíblia. Eu não sei se você está aqui hoje, você pode chegar em casa e de repente ver a sua esposa lendo a Bíblia, a sua esposa tirando um tempo para ler a palavra. O homem quer isso, o homem quer ver a sua esposa lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, orando ao Senhor. O homem quer chegar, quer ver a esposa dizer para ele assim, olha só, meu bem, olha o livro que eu comprei na livraria ali da igreja agora, olha o livro que eu comprei em outra livraria, não sei, esse livro aqui está edificando muito a minha vida. O esposo quer chegar e ver a esposa pegar aquela parte do livro e dizer assim, meu bem, olha só o que está escrito aqui, isso é muito de Deus. Sabe, querida, se você não faz isso ainda, se você não é uma mulher de oração, se você não é uma mulher que está lendo a Bíblia, lendo livros, chegou o tempo novo para a sua vida. Não é para os homens da amém, é para as mulheres da amém, porque é para elas agora. Amém, minhas queridas? Chegou esse tempo novo, porque se você não lê a Bíblia, se você não tiver tempo de oração com Deus, se você não lê livros para edificar a sua fé, você não vai conseguir construir um casamento como Deus quer. Você não vai conseguir ser sábia na altura que Deus quer. Vai bater os ventos e a falta dessa prática vai te deixar estressada. Vai pegar você desprevenida a ponto de você não saber lidar com as coisas. É tão importante isso. O marido também quer chegar em casa e ele quer ver uma esposa que anda
anda no fruto do Espírito. Aleluia! Você sabe o que é o fruto do Espírito? Talvez você não saiba. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. E a gente não precisa nem orar para Deus. Deus, me dá paz, me dá domínio próprio. Deus, me dá agora paciência, senão eu vou matar esse meu marido. Não! Isso já está dentro de nós, está dentro de vocês. Nós precisamos, e vocês mulheres precisam exercer isso. Posso ouvir um amém? Você pode participar. Pode exercer isso, pode fazer isso. Um homem quer ver isso. E como eu falei antes, as mulheres, elas dão conta de tantas coisas que às vezes deve ser difícil para elas conseguir conciliar todas as coisas. E é dentro dessa área que o Senhor quer que você flua nesse fruto, nessa paz dentro de casa, nessa longanimidade com seu marido. Graças a Deus que Deus deu isso para vocês, né? Que tem longanimidade para com o marido, aleluia. Obrigado, meu bem, é isso aí. Minha esposa disse amém aqui, mais forte todo mundo, aleluia. Amém, queridas. Porque assim, às vezes a gente quer se livrar das situações. Meu Deus do céu, meus filhos, eu não aguento mais eles. Ainda mais agora com o negócio da pandemia, vocês não só vocês são donas de casa, cuida do marido, cuida de tudo, mas agora é professora também em casa. Quem é mãe aqui? Agora é mãe, é professora também, tem que dar conta de ensinar as crianças, de ter esse tempo com as crianças. E às vezes os filhos e o marido é uma lixa na sua vida. Mas eu quero te dizer, essa lixa é uma oportunidade para você crescer. Essa lixa é uma oportunidade para você andar no fruto do Espírito. Depende de como você olha. Se você olha e diz assim, não, eu não aguento mais, eu quero separar, eu não aguento mais, cada um para o seu canto, vou ficar 2, 3 dias sem falar com ele, ou sem falar. Não, esse não é o posicionamento certo. O posicionamento certo é uma lixa, mas eu preciso crescer nessa área. Posso ouvir um amém? Eu preciso crescer nessa área, eu preciso amar mais, eu preciso ter mais paciência. Eu coloquei uma frase aqui: os fracos desistem, mas os fortes são lapidados, se tornam melhores. Os fracos desistem, não vão desistir. Não, vou mandar esses meninos tudo para a avó, uma semana, não aguento mais. Não, meu marido não dá certo. Os fracos desistem, mas os fortes são lapidados em meio a essas situações. Sabe, Deus quer lapidar a nossa vida cada vez mais. Aleluia. Sabe o que o marido quer? Chegar em casa e quer ouvir da esposa. Ele não quer ouvir, na verdade ele não quer ouvir da esposa: meu bem, hoje eu não vou no culto, hoje eu estou cansado. Inventa mil desculpas, né? É o coronavírus que está lá na igreja, é isso, aquilo. O marido não quer ouvir isso. O marido quer ouvir você, quando chegar em casa cansado: acho que eu vou ficar em casa hoje. Você diz assim: não, está tudo arrumado, está tudo certo, já dei banho nas crianças, já arrumei tudo, já arrumei minha bolsa, vamos adorar Jesus hoje. Amém, querido? Ele quer ver essa parceria da sua esposa. Ele não quer ouvir isso. Ele não quer ouvir assim: não, hoje não, tudo bem, então vamos ficar em casa. Sabe, ele quer ouvir uma mulher fervorosa que diz assim: não, vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos receber de Deus para nosso casamento, vamos se aconselhar então com o pastor. Que muitas vezes o marido não quer se aconselhar. Muitas vezes o marido quer, não, vamos deixar. Às vezes até a esposa quer, mas o marido diz assim: não, vamos deixar. Você vai olhar nos olhos deles assim: vamos pegar na mão dele, vamos se aconselhar, meu bem, porque eu quero bênção para o meu casamento. Amém? Aleluia. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer fazer no seu casamento. A Bíblia fala em 1 Pedro, que eu não preciso abrir, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 fala, Pedro diz que a mulher, ela ganha o seu marido sem falar muitas vezes uma palavra, só com o seu procedimento.
uma mulher sábia, uma mulher de Deus que está vivendo essas verdades, ela só vive, ela só faz, e o marido já se constrange. A Bíblia diz. Agora eu quero te dizer uma coisa: se a Bíblia diz que o marido é ganho, a Bíblia é verdade. Vou dizer de novo, porque muitas vezes as pessoas pensam assim: olha, eu já fiz de tudo. Com certeza você acabou não fazendo de tudo, porque se você fez como a Bíblia diz, a Bíblia não mente, vai acontecer no seu casamento. Se você foi essa esposa, se você fez esse padrão que só no olhar ele diz assim: eu quero me converter mais, porque olha a minha mulher do jeito que é, eu quero buscar mais Deus para a minha vida, porque olha do jeito que a minha esposa é. Amém, queridas? Eu tenho agora, vamos começar a falar dos homens agora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deu uma arrochadinha, né? Mas é bom dar uma arrochadinha que a gente vai mais longe. Amém? Apertando os parafusos a gente cresce mais. Amém, queridos? Aleluia. Agora vamos falar do esposo, então, do homem. Efésios capítulo 5. Vai lá comigo. Efésios capítulo 5. Sabe, eu tenho falado com algumas pessoas a respeito disso, a respeito de se dedicar mais a Deus, à oração, à palavra, à leitura. A gente tem tocado bastante nessa tecla, e eu quero te dizer: se você não tiver disciplina, você não vai fazer. Se você não chegar agora para o seu marido, ou se você não chegar agora na segunda-feira e colocar no seu caderno, na sua agenda, dizer assim: segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer isso, quarta eu vou fazer isso, você não vai fazer. Porque a gente já tem essa tendência, nós humanos estamos nessa carne, essa tendência de ouvir e não colocar em prática, e não ter disciplina. Sabe, muitas vezes por que no nosso serviço, muitas vezes a gente não consegue permanecer no serviço, muitas vezes a gente não consegue ser promovido, porque falta disciplina, chega atrasado, não consegue cumprir com suas obrigações. Por que no emprego natural, muitas vezes somos tão disciplinados, mas com as coisas de Deus que vai trazer um casamento eterno para nós, a gente não faz? É ou não é verdade, gente? A gente é tão disciplinado, às vezes no emprego, não chega atrasado, sabe, faz tudo direitinho, obedece às orientações, mas no casamento, na palavra, tem que ser mais ainda do que isso. Em nome de Jesus. Vamos falar um pouco então dos homens agora. Aleluia, chegou a parte dos homens. Deus é bom. E lembrando que meus ouvidos são os primeiros aqui, estou falando para mim também. Deus já me deu uma arrochadinha em casa. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha o padrão dos homens. O padrão é alto. Diga para mim, homens, o padrão é alto. Sabe, o padrão que Cristo coloca para nós como homens, como cabeça, é muito alto, porque Ele nos compara simplesmente com Jesus Cristo. Ele nos compara com Jesus a ponto de nós temos que ser semelhantes a Ele, que amou a igreja no nosso casamento, a ponto de a gente ter que ser semelhante a Ele. Diga uau! Querido, o padrão é muito alto, porque Jesus, Ele não só se entregou na cruz, Jesus só não se entregou na cruz, não morreu pela igreja, mas Ele teve uma vida inteira consagrada para isso. Ele teve uma vida de oração para isso. Ele teve uma vida de leitura da palavra para isso. Ele teve uma vida de disciplina. Sabe por que Ele fez tudo isso? Porque Ele ama a igreja. Ele fez tudo isso 33 anos por amor.
Porque às vezes a gente vê realmente o ápice do amor foi a entrega na cruz, e muitas vezes a gente olha só esse momento, mas foi uma vida de entrega, foi uma vida de submissão, de sujeição. Para quê? Para amar a igreja. E eu e você, homens, nós precisamos ter uma vida, queridos, de entrega às nossas esposas. Uma vida de entrega. Não sei se você tem vivido isso dentro do seu lar, se você tem se entregado, porque muitas pessoas entram num relacionamento querendo ser feliz, mas você precisa entrar no relacionamento de Deus querendo fazer a outra pessoa feliz. Cristo morreu e sofreu por nós, e hoje estamos felizes porque Ele se entregou por nós. Agora nós, homens, precisamos fazer isso. Isso é tão lindo de falar, eu quero que o outro seja feliz, mas você está vivendo isso na prática? Você está promovendo isso na prática? Alô? Agora uma mulher que ela quer chegar em casa e ela quer ver um homem de Deus, um homem fiel ao Senhor, um homem que não abre mão dos seus princípios, não abre mão dos seus princípios. Eu sou de Deus. Olha, a minha esposa, eu não lembro, né? Principalmente depois agora que nós assumimos o pastoreio, que faz mais de 10 anos, eu acho que ela nunca vai dizer aqui que ela chegou em casa um dia e eu disse assim, hoje nós não vamos no culto. Ela nunca escutou isso. Mas você é pastor. Não, eu sou um homem como você. Porque nós temos princípios, e princípios não são negociáveis. É desse jeito que você conduz a sua família, homem, como cabeça. Sabe, que você conduz. Olha, a esposa, a Bíblia diz que ela deve ser submissa. E o que é ser submissa? É estar debaixo ou ao lado, que é o que o texto diz, é exatamente isso, estar ao lado na mesma missão que o marido tem. Submissão, submissa. Estar ao lado para caminhar na mesma missão. Mas tem muitas mulheres que querem até estar ao lado, mas o marido não tem uma missão. O marido não tem uma visão para frente, ele não tem uma visão, eu quero alcançar isso, meu bem. É isso que eu quero para a minha vida. Nós vamos para o culto, nós vamos buscar a Deus para a nossa família, meu bem. Não enxerga o marido orando em casa, não enxerga o marido lendo a Bíblia, lendo um livro em casa. Sabe, queridas, vocês foram criadas em Deus para isso. Quando você se converte, você é completa quando você vê isso em casa. Quando você vê um esposo dedicado, buscando a Deus, vivendo a palavra, sabe, fiel ao Senhor. Fiel, meu bem, nós vamos montar uma empresa, nós vamos chegar lá, e ela se sente, esse é meu homão. Meu homão, né? A esposa, o maridão assim, meu bem, nós vamos trabalhar 1 ano, vamos juntar o dinheiro aqui, vamos comprar nossa casa, vamos comprar o nosso carro novo. Ela quer ver as direções, ela quer ver você posicionado. Lá na igreja, meu bem, aonde que nós vamos servir? Em qual ministério que nós vamos servir? Vamos orar aqui, pega na mão dela. Quanto tempo você não pega na mão da sua esposa para orar? Deus está falando com você hoje. Você precisa ser um sacerdote. Mas a minha esposa não ora, pastor. Talvez é porque você não ora, talvez é porque você não chama para orar. Você é o cabeça. Chama para orar. Vamos orar, meu bem. Em qual ministério nós vamos servir na igreja? Vamos ser uma família. E aí, quando você começa a crescer na sua família sem esses princípios, você vai deixando a vida te levar, querido. E aí os seus filhos crescem dessa forma. Aí você cresce com seus filhos dessa forma, sem compromisso. Quando eles chegam na adolescência, aí eles podem decidir aquilo que eles querem. E eles vão pensar, se os meus pais não fazem isso, eu não quero fazer. Muitas famílias, muitos filhos
não seguem o exemplo dos pais, porque não vivem e não veem dentro de casa esse amor pelo Senhor e o amor um com o outro. Tem muitas, você sabia que a gente já tratou de muitos adolescentes e jovens que disseram assim: eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filho, porque não viram uma família feliz nos seus pais. Quantos querem mudar essa realidade com os filhos de vocês? Nós estamos aqui, queridos, aqui, escutando essa mensagem para construir uma família sólida em Deus, uma família poderosa em Deus, amém? Aleluia! Uma esposa quer ver um marido fiel nos dízimos e nas ofertas, porque sempre tem um dos dois que é avarento no casamento. Sempre tem um dos dois que é avarento. Um quer dizimar e o outro, não sei, encolhe a mão. Mas é o marido que dá a visão do negócio. É o marido, é o cabeça que diz assim: nós vamos dizimar porque é princípio, está escrito na Bíblia. Se a gente cumpre isso na Bíblia, então tem que cumprir ela toda. Então a gente vai dizimar porque Deus vai abençoar nossas finanças. Aí depois o dinheiro entra num lado e sai pelo outro, não sabe por quê. Porque minha esposa não concordou, ou meu esposo não concordou de dizimar, então deixemos assim. A Bíblia fala que quando a gente dizima, é saúde para os nossos ossos. Quando a gente cumpre o princípio da primícia, é saúde até para os nossos ossos. Deus está dizendo para nós assim, se você dizima, nem remédio você vai precisar comprar, porque eu libero saúde para você e para os seus filhos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Tem marido, uma esposa não quer chegar em casa ou conversar com o marido e ver o marido mão de vaca. Misericórdia. Marido mão de vaca, meu Deus do céu. Ela até disfarça na sua frente, faz uma carinha assim, mas lá no fundo ela pensa: misericórdia, que mão de vaca esse meu marido. Aí chega tudo que a esposa tem que comprar, tudo que a esposa vai comprar, quer saber quanto que é o valor. Quanto que você pagou isso aí? Aí a esposa fala assim: eu paguei R$50 nesse creme. Misericórdia! Que isso? R$50 no creme pro cabelo. Mulher tem cabelo, amém, homens? Precisa dar uma garibada, precisa dar umas, aleluia. R$50 no creme, mão de vaca, sempre reclamando. Agora, para comprar carne para o churrasco é quase 100 por semana. Não, né? Agora, a esposa, ela precisa de um marido generoso. Posso ouvir um amém, mulheres? Pode dizer amém mesmo do lado dele aí, aleluia. Aí vai entrando, a palavra vai entrando, irmãs. Amém. Generoso, aquele que não fica contabilizando, aquele que diz assim, claro que não é dar o cartão sem limites, aleluia. Não faz isso, meu irmão. Faz isso. Senão é pé de guerra no casamento. Depois de 3 meses você vai ver as faturas chegando. Não, você é controlado em nome de Jesus. Você sabia que tem mulheres que o marido é tão assim apegado e fica controlando tanto que elas acabam comprando escondido? Vai sorrindo, olhando para frente, assim, ninguém está te vendo, está de máscara assim. Vai falando, fala Deus. Acaba comprando escondido porque tem medo de falar, tem medo de dizer. Eu sei que não é o caso de ninguém aqui, glória a Deus por isso. Mas acaba fazendo isso porque o marido é aquela coisa, né? Não libera. Amém? Leva essa semana a sua esposa para comprar um presente para ela, em nome de Jesus. Aleluia. A mulher quer esse marido que tome decisões. A mulher quer esse marido que tome decisões. Às vezes o marido não consegue tomar decisão nem aonde vai jantar. Ela pergunta até para saber assim, para ver se ele, né? Meu bem, onde nós vamos jantar? E ele fala, tu que sabe. Misericórdia. Ela quer ouvir de você, nem que ela discorde depois, mas ela quer ouvir. Você, não, vamos lá. Ela diz assim, eu não acho bom.
Mas ela quer pelo menos que você diga alguma coisa. Uma das coisas que a mulher não gosta de ouvir do homem é: tu que sabe, o que tu escolher tá bom. Misericórdia. Coisa, meu bem, qual os sabores da pizza? O que tu escolher tá bom. Que sem graça. Homem chato. Nem o sabor da pizza quer escolher. Querida, ela quer. Eu sei que você quer dar preferência. Tudo bem, eu sei que, mas pelo menos fala um sabor assim, ó. Ah, eu quero torresmo com bacon. Ela vai olhar assim: credo. Ai, vamos pegar uma pizza de alface. Aí você vai. Então por que pediu? A gente às vezes a mente do marido dá uma bugada. A gente não entende às vezes, né? Mas ela fica emocionada. Você fez isso, plantou de dia, vai colher de noite. Entendeu? Então é essa pegada. Aleluia. Já que eu estou falando isso, agora eu vou pular para outra parte, né? Aleluia. Vou falar sobre a intimidade do casal agora. Aleluia. Deus é bom. Querido, no começo, lá no começo, quem lembra? Lá no começo, 1900, tudo é tão intenso, não é? É uma intensidade doida, não é? Tenso. Antes de casar já fica falando umas coisinhas no ouvido. Não pode, crente, só depois de casar, né? Aí fica ali aquela intensidade. Casou, meu Deus do céu, meu Deus, intenso. Você já viu a comparação do fogão a gás para o fogão a lenha entre os casais? Quem já ouviu essa comparação? Algumas pessoas, nem todos viram, eu vou falar para vocês. O homem, até recém-casado, né? Ou era para ser, né? Sempre, aleluia. O homem é que nem o fogão a gás. Ligou, está aceso. A mulher é igual fogão a lenha. Quem já fez o fogo no fogão a lenha? Meu irmão, demora para pegar fogo aquele negócio. E hoje eu fiz o fogo no fogão de cedo, estava 2 graus. Eu botei a lenha, botei papel, álcool, abanei. Abanei. E aí pegou fogo. Mas também depois que pegou fogo, vai esfriar essa chapa, meu irmão. Não esfria assim tão fácil. Então assim, essa é a comparação ali para a gente entender os negócios, aleluia. Ai, meu Pai do céu. Sabe, depois que passa esse tempo daquele fervor ali, aí o casal casa, e aí o casal lembra que o casal tem que trabalhar. E muitas vezes os dois têm que trabalhar para que venha sustento na casa. E não só isso, para comprar algumas coisas que os dois gostam, né? A mesa nova, o sofá novo, o ar-condicionado, trocar de carro. E os dois têm que estudar e trabalhar. E aí o que acontece? Tudo é tão intenso no início, aí daqui a pouco vem o trabalho e toma conta do tempo. E aí vem também, às vezes até um estudo, uma faculdade, toma conta de mais tempo ainda. E depois vem os filhos. Quem pode dar glória a Deus pelos filhos? Eles são a herança do Senhor, lindos. Glória a Deus. Vem os filhos. E aí, meu irmão, é mais desafiador a isso. Mas quanto sabe que tem milagre no meio disso? Aleluia. Tem milagre no meio disso tudo, sabe? Eu vi uma estatística sobre intimidade, sobre relacionamento sexual, né? Relação sexual, na verdade. Eu vi essa estatística e eu fiquei apavorado, gente. Misericórdia, né? O normal para um casal saudável é ter relação de 3 a 4 vezes por semana. Ô, glória! Mas você sabe qual é a estatística desse negócio? O que acontece de fato? 1 vez por semana. Mas expulsa esse demônio no nome de Jesus. 1 vez por semana. Querido, 30 dias,
4 vezes isso. Eu fiquei apavorado, eu disse assim, em nome de Jesus, você não é de Deus. Essa estatística aí está amarrada, expulso. Em nome de Jesus. Por que eu estou falando tudo isso? Por quê? Porque além de tudo aquilo que eu falei na primeira parte que é importante, que é buscar Deus, que é ler a Bíblia, que é ser um exemplo dentro de casa, que é ter tudo isso, querido, a intimidade do casal é tão importante para o casamento. E quando vem o trabalho, vem os filhos, e isso acaba tirando a frequência, e isso acaba deixando os dois estressados muitas vezes, a ponto de chegar a um ponto de que nem estressado estão mais. E aí, irmão, tudo na paz? Tudo na paz, irmão? Somos irmãos, morando junto, e às vezes um dormindo na sala e outro no quarto. Diga misericórdia, isso não é de Deus. Mas você vai ver, se você começar a criar momentos para a sua intimidade, para o seu namoro, você vai ver um homem feliz dentro de casa, assoviando, olhando para a sua esposa, dizendo assim, meu bem, o que você quer ganhar hoje? Aleluia. Não é? As mulheres se fazem um pouquinho mais de difícil. As mulheres se fazem um pouquinho mais de difícil, mas elas também são realizadas nisso. Elas precisam disso. Amém? E aí eu coloquei, querido, algo aqui tão importante para nós. Como melhorar esse negócio? Aleluia. Como melhorar esse negócio? Por quê? Porque a maioria das vezes, queridos, eu não estou falando só de sexo aqui, eu estou falando de namoro, eu estou falando de um cuidado, eu estou falando de um carinho, de um chamego, de criar esse momento juntos. Amém, queridos? Eu estou falando disso, e o que mais isso afasta essas coisas, e o que mais nos ajuda a aproximar essas coisas como casais, é o diálogo. Fala comigo, o diálogo. Diga comigo, a conversa. Sabe, é tão importante, queridos, conversar, falar, porque às vezes você não está gostando de algo e você não fala. Você tem medo de falar, você tem medo da reação do outro. Mas aí, vocês estão casados ou vocês são amigos ou inimigos? Não, nós somos casados, namorados para sempre, amigos. E nós precisamos sim olhar no olho um do outro e dizer, eu não gosto disso, meu bem, eu gosto desse negócio aqui, aleluia. Sim ou não? É você abraçar o seu marido assim, eu gosto de você que você parece um ursinho puff, bem gordinho, coisa linda. Não emagrece, pelo amor de Deus, fica assim, que nem um ursinho para mim, aleluia. Tem gente que gosta, e você precisa dizer, você precisa falar assim, fica assim gordinho, que eu gosto. Se você gosta das costelinhas dele, eu gosto dessas costelinhas aqui, esses ossinhos, não engorda. Vamos se ajudar aqui, vamos se ajudar para emagrecer. Quando o marido começar assim, o que você acha, meu bem, de fazer uma academia comigo? A indireta foi direta. Quando a esposa chegar assim, meu bem, que nem a minha esposa fez para mim assim, o que tu acha de a gente não comer mais pão? Foi direta. Tudo na borda de catupiry aqui assim. Já estava para dar uma aliviada. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa falar. Nós precisamos conversar. E é tão simples isso que eu estou falando, mas acontece direto isso no caso do relacionamento. É você dizer assim, meu bem, eu gosto dessa lingerie aqui, aleluia. Quando você veja essa lingerie, chega a dar uns estalos na minha cabeça, aleluia. Chega a dar uns negócios, me dá uns quenturão assim da espinha, vai subindo assim. Entendeu? Essas coisas, a mulher tem que dizer assim, eu não gosto daquela sua cueca furada, bota fora aquilo lá, em nome de Jesus, que horrível aquele negócio.
Você está entendendo? Ai, pastor, eu nunca imaginei que ia falar isso na igreja. Vai falar onde? No Fantástico? Vai falar onde? Na pornografia? Não, é dentro da igreja que nós precisamos falar dessas coisas, porque aqui nós vamos ajustar o que é certo de Deus para o nosso casamento. Aliás, é tão interessante saber, eu sei que isso não acontece aqui, mas é muito importante a gente salientar que muitas vezes o casal não está completo na sua intimidade e vai ir para a internet, olhar pornografia. E isso dentro do relacionamento é prejuízo sobrenatural, meu irmão. Você não tem noção o prejuízo que causa isso no casamento. E eu não estou falando de homens, tem muitas mulheres hoje fazendo isso. Isso traz doença para o cônjuge, isso traz muitos malefícios para o casamento, separação, até morte física por causa da pornografia. Mas porque não satisfaz, não tem uma conversa, um diálogo. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 7, vai lá comigo. Primeira Coríntios capítulo 7. Alguns já conhecem o texto, já estão rindo antes, né? 1 Coríntios capítulo 7, eu quero ler na versão viva com você. 1 Coríntios capítulo 7. É claro que a conversa que eu estou dizendo aqui é uma conversa em amor. Quem pode dizer um amém aqui? É uma conversa em amor, não é jogando na cara, é ou não é? Porque às vezes a gente fica estressado e joga na cara, fala que não é para falar. Mas não, a conversa é uma conversa em amor, é uma conversa com carinho. É dizer, às vezes tem esposas que são mais assim, né? Dá choque. Outros esposos são mais bravos e tem que ir pelas beiradas, não é? Tem que ir pelas beiradinhas. Não chegar e dizer assim, né? A mulher para o homem, por exemplo, assim, né? Você está que nem um leitão. Não aguento mais essa gordura. Vai emagrecer, né? A esposa fala assim, ó, você tá com essa manta, né? Você tá com essa manta. Não tô com essa manta nenhuma. Essa manta de gordura aí, vai tirar isso aí. Em nome de Jesus. Causa briga no casamento, discussão. Não, é em amor, né? E minha esposa chegou, né? Falando toda carinhosa. Meu bem, o que você acha de nós tirar o pão? Gosto de pizza pra caramba, de X. Ela falou isso. Ah, é? O que você acha? O que você está achando? O que houve? Você quer emagrecer, meu bem? É, eu quero emagrecer. Aí eu senti o cutuco. Amém, então. Vamos fazer. Porque eu senti que era para mim, entendeu? Aí foi. Olha só, eu quero que você leia esse texto aqui, 1 Coríntios 7, versículo 4, diz assim: pois uma moça que se casa não tem mais todo o direito sobre o seu próprio corpo, porque o marido tem também seus direitos sobre ele, e do mesmo modo o marido não tem mais todo o direito sobre o próprio corpo, pois ele pertence também à esposa. Portanto, não recusem tais direitos um do outro. A única exceção é de regra, ou seria de acordo com o marido e a mulher, para se absterem dos seus direitos do casamento um tempo limitado, a fim de que possam se dedicar mais à oração. Depois disso, eles devem se unir novamente, para que Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta de autocontrole. Olha que interessante aqui. Eu quero que você olhe para a sua esposa e diga assim: está vendo esse corpício aqui? Diga isso para ela. Tu está vendo esse corpício aqui? Não é meu. Fala, é seu, coisa linda. Diga isso. Esse corpício aqui
que vocês estão olhando nem meu é dela. E o dela é meu, aleluia. Então a gente precisa entender uma coisa, a Bíblia está dizendo assim, não pode ficar muito tempo sem fazer um negócio. É de Deus, está escrito aqui na Bíblia. Tu não está lendo, meu irmão? Está escrito aqui, vai dar lugar para o diabo, para Satanás. Então a gente precisa fazer o negócio, aleluia. Quem entendeu? Precisa praticar. Olha para ela e diz assim, vamos praticar a palavra hoje? Precisamos praticar esse negócio. Então a gente precisa entender, se o meu corpo não é meu, é dela, então tem que ser do jeito que ela quer. Aleluia! Essa hora a pessoa olha para o lado assim. Se o corpo dela não é dela, é meu, então tem que ser do jeito que eu quero. Aleluia! Amém, queridos? É importante a gente entender que a Bíblia fala coisas tão claras para nós e coisas tão importantes da nossa intimidade como marido e mulher, que a gente pode conversar um com o outro, dialogar um com o outro. Por exemplo, criar um clima para isso, criar um ambiente para isso. A gente sabe que depois do trabalho, né? Trabalho, estudo, filho ainda. Meu Deus do céu, eu e minha esposa, por exemplo, né? A gente trabalha o dia todo. Aí chega em casa, cansado, e aí tem todas as coisas para fazer, mais os filhos para cuidar. Tem um filho de 10 anos, tem outro de 1 ano e vai fazer 9 meses, que é um furacão em casa. Meu Deus do céu, o Gabrielzinho aqui é crente. Eu falei para ele esses dias, ô irmão, lá na igreja tu é crente, né? Falei para ele esses dias, aqui toca violão, louvores. As pessoas chegam para nós e dizem assim, ai, como ele é quietinho, né? Vai lá para casa para te ver. Não para um minuto, pega a gatinha pelo pescoço, assim, ó. A gente tem uma gatinha, quando via, passa pelo corredor com o rabo da gata, assim, ó. O irmãozinho, eu falo para ele, irmão, tem que te converter. Aí o que acontece? A gente fica nisso, eu e a minha esposa ficamos nisso. Aí a gente se olha assim, meu bem, é hoje? No meio disso a gente se olha. Eu olho mais, né? Porque ela tá já. Eu chego assim, meu bem, o que você acha hoje? Né? Vamos ver um filme, essa é a dica. Vamos ver um filme hoje, comer uma pipoca. Porque tem homem que chega assim, ó, fica olhando que nem uns pitbull. Sabe aqueles leão? Sabe aqueles leão que estão com fome na África? Que fica rodeando. Fica rodeando. Aí olha só, a falta de sabedoria. Chega no ouvido dela e fala assim, ó, hoje eu vou te arrebentar. Perdeu a noite. Ela sabe que você não é toda essa fúria. Ela sabe que você é um fogãozinho a gás. Não é toda essa fúria. Mas ela escuta esse negócio. Ela chega a pensar assim, ó. Sabe aqueles olhinhos do WhatsApp assim, ó? Meu irmão, tem que chegar de mansinho, da maciota. Tem que chegar na maciota, porque a mulher, ela é movida por carinho. Ela chega assim, meu bem, qual a cortina que você quer que eu coloque aqui em casa agora? Porque eu nunca vi, mulher gosta de colocar cortina em casa. Eu nunca vi tanta janela lá em casa também. É cortina, é cortina, é cortina, é cortina. Misericórdia. Né? Aí você chega ali, o que você acha de um filme hoje? Ela sabe, ela já está entendendo a dica. O que você acha? E aí a gente, vamos ver. Ela fala assim, vamos ver. Quando ela fala, vamos ver. Aí eu disse assim, moiou. Aí eu vou para outra estratégia. Deixa que eu faça a janta hoje. Aí eu tento fazer uma coisa que ela gosta. Aí vou tenteando. Vai plantando, vai colher depois. E aí tá. Ela disse sim, tá bom, vamos lá. Hoje nós vamos ver um filme. Aí, meu irmão, é as crianças. Dentro de casa. Aí as crianças não dormem, assim, pegam umas bolitas, uns olhos assim, ó. Gabrielzinho, meu Deus do céu. O Rafinha tá entrando para adolescência, não dorme, nos deixaram, não dorme. Aí a gente já botou uma TV no quarto dele.
Vai a dica, hashtag. O canal tudo bloqueado, só o que eu deixo ver. Desenho do Chaves. Aí, você está entendendo aqui? Aí as crianças não dormem, a gente vai. E conseguimos botar o Rafinha na cama, e o Gabrielzinho fica. Meu Deus, aí bota na cama, daqui a pouco ele vem. A gente se olha e dá risada. Conseguimos tontear o guri e ele dormir. Meia-noite, ele disse, amor, vamos botar um filme agora, tem que acordar cedo no outro dia. A gente mesmo assim faz. Bota o filme lá e dá 30 minutos de filme. Os dois dormindo no sofá. Aí a gente se olha, amor, vamos pra cama. E a gente não faz nada, mas a gente dorme feliz. Mesmo sem fazer, porque a gente se combinou, a gente se amou, a gente cuidou das crianças. Foi horrível, aquelas crianças não queriam dormir nunca, mas a gente está ali se amando, a gente está vendo. Aí no outro dia a gente já se programa. O outro dia vai ter que ser dobrado, meu bem, aleluia. Você está aqui comigo? Oh Deus do céu, só o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Mas sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Eu quero dizer com isso o seguinte: que não precisa você ter muito dinheiro para você agradar a sua esposa. Não precisa você ter muita grana para levar ela para jantar. É de Deus, leva ela para jantar, paga uma blusa para ela, um sapato, um negócio de sapato, bota um sapato, uma bolsa, ela gosta disso. Mas sabe, querido, se você não tiver condições e você pegar um filme para ver, fazer uma pipoca, alguma coisa que ela gosta de comer, você já preparou um ambiente, uma noite para vocês, e ela sabe que você ama ela. Ela quer você porque você se importa com isso. A mulher também se importa em fazer agradar o marido. Você está aqui comigo? Eu coloquei agora para encerrar. Eu coloquei aqui coisas que desanimam o clima da intimidade. E eu vou encerrar com isso aqui. Depois eu vou largar na mão da minha esposa e ela termina. Aleluia. E eu quero dizer coisas que desanimam no clima, dessa intimidade. Primeiro, não ter criatividade. Tem gente que não tem criatividade. Eu gosto de falar de homem porque eu sou homem, Tem gente que não tem criatividade, Aí a esposa até quer fazer um clima, vamos fazer uma janta hoje, meu bem. Aí o marido fala, feijão, arroz e ovo. Não tem criatividade, não compra uma pizza. Se não sabe fazer pizza, se não tem dinheiro para comprar pizza, faz uma pizza em casa. Vai no YouTube, hoje em dia tem tudo no YouTube, A gente até criou um grupo aqui na igreja, os Master Crente. Só o Atos está postando lá. Tem alguns que postam também algumas coisas, Mas por que a gente postou? Tem homem que está saindo do grupo. Não era o propósito. O propósito era ficar no grupo porque, que bobeira, pastor. Só posto comida. Exatamente. Nós estamos aprendendo a agradar nossas esposas em casa. Receitas, a gente está aprendendo a fazer algo diferente. Não ficar só no básico. Sabe, ser sem graça. Então o que tira esse clima do momento é a falta muitas vezes de criatividade. É ou não é? A gente aqui, lá em casa a gente procura fazer muitas coisas criativas, Com as crianças é uma benção, Então a gente procura fazer, de vez em quando a gente quer já deixar as crianças com alguém. Quem é casado sabe, O Gabrielzinho ainda está muito pequeno, mas de vez em quando a gente quer, deixar com alguém pelo menos uma noite, para a gente ter uma noite especial juntos, Comer uma coisa boa, não come demais, aleluia. Vai a dica. Porque aí o marido o que faz? Ele come assim, a barriga fica com... Parece aquelas cobras que engoliam uma vaca, quem já viu? Aquelas jiboia. Aí, daqui a pouco, a esposa olha para ele, já está roncando no sofá. Então, vai a dica, hashtag, come menos. Ela fala, vai comer só isso, meu bem? Sim, estou de regime, aleluia. Você já está pensando que nem um leão lá na frente, Outra dica, coisas que desanimam, que é para você não fazer. Criança dormir no quarto do casal. Diga misericórdia. Se você faz isso, pelo amor de Deus, essa noite... Deus vai ungir você nessa noite, aleluia. Queridos, isso desanima, isso traz uma falta de intimidade para o casal. E o Gabrielzinho, desde 6 a 7 meses, amor,
já está lá no quartinho dele, é ou não é? Ele saía, mas a gente vai lá e botava, vamos orar aqui, filho, em nome de Jesus, eu vou orar contigo aqui, tu vai ficar. E agora ele é feliz no quartinho dele, está ali, tem 1 ano e meio, feliz demais no quartinho dele, porque isso tira a intimidade do casal. Aí o casal está ali, daqui a pouco tem que ir para a sala, misericórdia. Ele está ali, fica que nem uns bandidos dentro do quarto. Falado, não é? Misericórdia, um vai na frente assim, vai que eu te dou cobertura. Fica que nem uns bandidos. Um vai expressar alguma coisa, vai acordar as crianças. Então tira esses meninos do quarto, em nome de Jesus. Pastor, só tem um quarto em casa, vai dormir na sala. Arruma lá bonitinho lá, dorme na sala. Ai, a esposa diz assim, ai, tadinho dele, tadinho do seu marido. Outra coisa que desanima, soltar pum, misericórdia. Deixa eu falar uma coisa aqui, é sério isso que eu vou dizer. Gente, pelo amor de Deus, soltar pum num relacionamento não é romântico. É horrível. Uma vez eu preguei para casais lá em Caxias e eu falei sobre isso. Pode ver como é sério a gente falar isso no casamento. Chegou a menina no final assim, ó, pastor, eu vi a ressurreição de Jesus aqui quando você falou isso. O Senhor salvou meu casamento. Eu não aguentava mais. Não aguentava mais. Eu vi um marido crente dizendo assim, eu gosto de comer massa e soltar pum. Misericórdia! Gente, isso aí acaba com a mulher. Acaba. Então o Senhor vai fazer esses negócios lá na rua. Pode estar os menos 5 graus, vai para a rua. Fica lá congelando, depois você volta para dentro de casa. E ainda volta disfarçando. Não vai dizer assim, eu fui soltar pum na rua. Corta o clima. Você tem que dizer assim, fui dar uma arejada na cabeça. Fui dar uma respirada. Amém? Quer ver outra coisa que acaba com o casamento? Fazer o número 1 ou número 2 de porta aberta. Arrebenta. Gente, pelo amor de Deus, homens, não deixe a sua esposa com essa imagem na cabeça dela. Não deixa. Isso é horrível. Imagina a mulher passar no corredor de casa, olhar para lá. Imagina ela com essa imagem, ela vai ficar isso na cabeça dela o tempo inteiro. Coisa horrível, parece um rascunho do inferno isso aí. Em nome de Jesus. Coisa horrível. Não faz isso de porta aberta, fecha a porta bonitinho, né? Sai de lá, bota um cheirinho. Não faz tudo, dá descarga, né? Deixa tudo. Aleluia. Já vai se preparando aí, amor. Vou dizer a última coisa aqui. E essa aqui é para encerrar mesmo. Você está recebendo de Deus? E a última coisa é, não vá para a sua cama e ficar rolando no Zap e no Facebook e no Instagram. Ou seja lá o joguinho que for. Querido, ela pode até não falar nada para você, mas ela está olhando para você e dizendo assim, pensando assim, ele prefere ficar rolando no celular do que ficar comigo. Muitas vezes ela pode até não falar, mas é o que acontece. Então, mexe o que tem que mexer antes de deitar, bota lá no silencioso, depois é você e ela, para vocês namorarem, ou coisar ou não coisar, mas dormirem juntos, abraçadinhos nesse frio que é bom demais. Amém, queridos? Você recebeu de Deus? Então, primeira coisa, pode subir aqui, meu bem. Primeira coisa que a gente precisa pegar nessa mensagem que eu trouxe para vocês. Ser um marido e uma mulher exemplar na palavra, ser um marido e uma mulher exemplar na busca ao Senhor. É isso que a gente precisa ser. E segundo, que a gente falou aqui, diálogo, conversa. O seu corpo não é mais seu, é dele e dela, então converse. E eu tenho certeza que hoje vai ser uma bênção, né? Já acabou? Dá um amém mais fervoroso aí. Gente, amém. Mas eu tô chegando a estar com dor na barriga de rir. Mas é bom que a gente vai rindo, mas a gente vai recebendo, né, gente? Coisa boa poder falar dessas coisas aqui, né? Entre família,
poder receber da parte do Senhor instruções tão poderosas, né, para nosso casamento, para nossa família, porque afinal de contas a gente sabe que a família, ela veio do Senhor, ela é um projeto de Deus. A gente escuta tanto isso, mas a gente precisa mesmo ter essa convicção no nosso coração. Porque em Gênesis, o livro dos começos, lá no começo foi onde já Deus estabeleceu a família. E Ele tem tanto desejo, tantos sonhos, e Ele mesmo gerou isso. E por que muitas vezes a gente não está gerando isso? Por que muitas vezes a gente está tratando isso como se fosse secundário, como se fosse algo que pudesse se desfazer por qualquer coisa, em qualquer momento? Não, queridos, é algo que Deus carimbou para dar certo. Amém? E só corrigindo, viu? Eu não falei dos pães só para você. Eu também preciso emagrecer. E, gente, não foi só para ele, tá? Foi para mim também, eu preciso. Então, queridos, eu quero começar a minha parte falando para vocês, primeiramente, da gratidão que precisa brotar no nosso coração a respeito de nós termos esse privilégio e essa graça de sermos amados e termos a quem amar. Amém? Eu não sei se você lembra, eu lembro porque faz muito pouco tempo, né, a minha adolescência, até parece. Mas eu sei que você faz menos, então você vai lembrar o quanto a gente desejava ter alguém que nos amasse como a gente amasse aquela pessoa. Eu me lembro de tantas vezes, desde pequenininha, eu sempre sonhei muito em casar, em me casar. Então, assim, eu imaginava. E daí eu era pequenininha na escola, eu pensava, será que é fulano? Será que ele gosta de mim? Como será que vai ser o meu casamento? Né? Quando que eu vou gostar de alguém que vai gostar de mim também? E esse anseio está no coração da gente desde sempre, de amar e ser correspondido. E eu quero dizer para você, se você está aqui nessa noite, é porque você amou e foi correspondido. Amém? Então, que essa alegria, que essa gratidão esteja nos nossos corações. Porque assim, queridos, muitas vezes a gente torna isso... Então, a gente deixa que a falta de gratidão, a ingratidão, brote no nosso coração, porque nós deixamos de valorizar o quanto isso é maravilhoso, ou quando nós idealizamos algo que não existe. Porque uma pessoa perfeita não existe. Amém? Ou você acha que você é perfeito? Eu sempre costumo dizer, a pessoa que você casa tem defeitos? Tem, graças a Deus, porque você também tem. Graças a Deus que eu casei com alguém que tem defeitos, porque eu também tenho. E dessa forma, ele vai poder entender os meus e eu os dele. Então, a primeira coisa que eu quero falar nessa noite é que nós sejamos gratos. Que nós possamos encher o nosso coração nessa noite de gratidão, porque se a gente tem desafios, se a gente tem que se esforçar para melhorar nos nossos relacionamentos, é porque nós temos alguém para amar e alguém que nos ama. E isso é divino, isso já é um motivo de gratidão para todos nós. Sabe, muita gente quer vir nos cultos de casais e não pode. Ainda essa semana o meu marido brincou com uma moça, disse assim, ei, corre lá, dá tempo de você casar sexta, arruma alguém, casa sexta para ir no culto, brincando, claro. Mas assim, o pessoal fica querendo, eu já tive essa fase, eu fiquei querendo. E eu escutei um comentário essa semana que também... mexeu um pouco comigo, né? Aí uma menina falou, tem um menino que está interessado numa menina, né? Está querendo um relacionamento com ela. E ela falou assim, ele está me mandando mensagem, está querendo falar comigo. Me manda bom dia, boa tarde, boa noite. E eu fiquei pensando assim, pois era assim mesmo que a gente era, né? Oi? Ficava lá pensando, eu preciso falar, preciso mandar uma mensagem, como é que será que está a pessoa? Nem que seja para mandar um oi, um boa tarde. Às vezes fica lá, né? Não sabe nem o que falar. Boa tarde. Manda carinha. Aí manda o coraçãozinho. Aí depois manda 3 coraçãozinhos. Aí depois manda oi, só para falar. E por que muitas vezes a gente está num casamento e a gente não faz essas coisas mais? Mas eu quero falar para você que eu sei que muitas coisas entram no nosso casamento. E o nosso tempo vai ficando cada vez menor. Mas a intensidade do nosso amor não pode ficar menor, tem que ficar cada vez maior. Porque a medida é essa. As coisas e as atividades vão aumentando, mas a intensidade do amor tem que aumentar junto. Porque por mais que o tempo seja menor, a intensidade e o amor tem que ser ainda maior do que as coisas. Amém?
Então hoje eu quero falar um pouco sobre amar e ter atitudes de amor. Amém? Então, eu quero falar a respeito de que... Eu quero falar sobre isso, sobre a palavra paixão. Eu quero que você fale comigo paixão. E eu quero que rapidamente você faça uma reflexão, uma retrospectiva de quando você se apaixonou por essa pessoa que estava aí do seu lado. Que foi aquela coisa assim, né? Alguns foi o primeiro olhar, outros se conheceram e depois veio aquela paixão. E não precisa repreender a paixão, porque a paixão não é do diabo. Ela não sustenta um casamento, o que sustenta é o amor do tipo de Deus. Mas paixão não é do diabo, ela precisa existir num relacionamento a dois. Amém, queridos? Então você lembrou aí? Eu lembro. Eu lembro quando eu olhei ele, quando foi a primeira vez que a gente se olhou, como que paixão, né? E o rapaz ali, gente, levou meu coração com tudo mesmo. Foi aquela coisa assim, né? E é aquele fogo, aquela coisa, você quer aquela pessoa e você pensa. Não sei se foi só eu que quando a gente liga e daí fala, desliga você. Ah não, desliga você. Desliga você. E a gente fica lá meia hora para poder desligar um telefone. Agora, né? Tchau. Pã. Isso fica... Na minha... Não fala essas coisas, não fala. Fala. Eu lembro dessa fase. Porque paixão, ela nos remete a isso. A palavra, no seu sentido original, é esse fogo, esse algo repentino, que chega e marca nossas vidas de uma maneira que a gente não tem como esquecer mais. E paixão, no original grego, achei muito interessante, que vem da palavra patos. E significa doentes de amor. E eu achei isso tão intenso, né? É doentes de amor, alguém que está assim, que só consegue pensar naquilo. Eu não sei se você em algum momento pegou um resfriado, alguma coisa. Infelizmente nós temos a cura de Deus, nada vai nos abalar e nem pegar em nós, amém, queridos? Mas quando a gente está com algum sintoma no nosso corpo, a gente não fica pensando só naquilo. Às vezes o nariz está escorrendo por causa do frio, você fica... E você fica o tempo inteiro com aquilo. Estar doente de amor, eu penso nesse sentido. Você fica o tempo inteiro envolvido com aquele pensamento, envolvido com aquilo. Mas sabe que, para muitos, a cura dessa doença da paixão tem sido o casamento. Eu estava refletindo sobre isso, e capaz que eu vou falar alguma coisa sem dar uma apertadinha no parafuso, senão não é eu, né? Eu disse, Senhor, coisa mais linda é isso de paixão. E aí o Senhor falou, pois é essa doença de paixão, de amor, tem muitas vezes sido curada, infelizmente, quando o casamento chega. E o que deveria de ser o contrário. E hoje nós estamos aqui, queridos, para inspirar os nossos corações e os nossos relacionamentos a voltar nessa intensidade de amor que a gente tinha quando um batia o olhinho no outro e fazia tanta diferença só um olhar, só um toque. Sabe, a gente tem vivido dias muito especiais mesmo, desafiadores, desde que tudo isso aconteceu, mas também de muita reflexão, de voltar a fazer muitas coisas também, que a gente já fazia poucas vezes, e algo que é tão simples, né? Acho que esses dias eu falei para ele o quanto é importante. Às vezes eu estou ali lavando a louça, fazendo alguma coisa, e ele vem, até esse dia eu brinquei com ele que ele veio e foi pegar alguma coisa no armário, e eu achei que ele tinha vindo me fazer um cheiro, e eu disse, eu achei que tinha vindo. Ele deu risada de mim. Mas é tão bom, queridos, é tão significante quando você começa a trazer isso de novo dentro de você, e aquele toque na mão, aquela demonstração, quando você nem está pensando, está lá fazendo a faxina, porque a nossa vida é vida real, amém, gente? A paixão e o amor não é um castelo e um homem vindo num cavalo branco nos levar para 1000 anos sem fazer nada, com as pernas para cima, com 50 pessoas trabalhando para nós. Não! Nós vamos viver o nosso amor, o nosso relacionamento, trabalhando, lavando louça, fazendo comida, cuidando de filho, botando o menino para dormir. Muitas vezes o marido vai pegar a gente com os cabelos para cima, dando banho de creme em casa. É assim, mas é assim que é possível viver o amor, queridos. Foi isso que Deus desejou para nós, e Ele sabia como seriam os nossos dias, amém?
Então assim eu creio, queridos, que Deus está nos levando a isso, sabe? A trazer essa paixão nos mínimos detalhes, onde aquele toque, aquele olhar, aquele bom dia, né? Às vezes a gente levanta, o Rafael vai estudar, às vezes a maior parte dos dias de manhã ele tem o tempo dele com o Senhor ali, os estudos, as coisas da igreja que ele resolve. Às vezes ele sai, eu ainda fico um pouco com as crianças na cama ou atendo alguma coisa lá, e quando eu levanto faço questão de ir lá, bom dia amor, dou um abraço. Sabe, queridos, são coisas tão simples, mas que se são carregadas de paixão e amor, vão mudar os nossos dias, vão afetar os nossos dias, amém? Glória a Deus. Então, o casamento não vai ser a cura para essa paixão de amor que está em nós, amém? Estamos juntos nisso? Graças a Deus. Sabe, queridos, tem uma frase que eu gosto muito dela, que é: envelhecer é inevitável. A gente vai envelhecer, todos nós. Vamos adquirir idade e vamos envelhecer. Mas amadurecer é só para os que querem. E o amadurecimento, queridos, no nosso relacionamento faz toda a diferença. Deixar que as coisas simples, elas façam a diferença na nossa vida, no nosso relacionamento, é fazer o quê? Deixar as meninices. Deixar às vezes, ele esqueceu de me dar um bom dia, e lá você e dar o bom dia. Deixar de pensar assim, essa semana ele não lavou a louça nenhuma vez. E você ir lá e dizer assim, amor, eu vou lavar, mas eu quero tanto que você lave à noite, porque eu estou cansada de lavar a louça. Amém, gente? Então envelhecer todos nós vamos, não temos como evitar, mas amadurecer para aqueles que querem deixar essas coisas e se apegar naquilo que tem valor. Amém? Eu costumo dizer que eu prefiro não ter direito e ser feliz. Não ter razão e ser feliz. Quantas vezes a gente está com um cabo de guerra num casamento querendo ter a razão? Quando a gente briga, queridos, nenhum dos dois tem razão. Quando a gente quer ter a razão, a gente acaba entrando em um lugar que a gente quer, nenhum dos dois querem. Porque os dois querem ser felizes, os dois querem estar juntos, os dois querem ser amados e amar o outro. Amém? Então, queridos, eu quero que você abra comigo em Romanos, no capítulo 12. Aleluia, Romanos 12. Aqui em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 9, vai falar sobre um padrão de amor do tipo de Deus, sobre atitudes que o amor de Deus requer de nós. Eu vou ler apenas o 9 e o 10 com vocês, mas se vocês quiserem ler em casa até o 21, vai falar sobre como o amor de Deus procede, e isso se aplica nas nossas vidas. Muitas vezes a gente fala sobre o amor de Deus, a gente até escuta ministrações, fala sobre isso, mas a gente também precisa trazer esse amor para dentro do nosso relacionamento. Amém, queridos? Muitas vezes a gente quer ser espiritual, né? Para as pessoas, para os irmãos, para os familiares, mas as pessoas que mais precisam conhecer a nossa espiritualidade são os nossos cônjuges e nossos filhos, porque são as pessoas que nos veem o tempo inteiro. Eu costumo dizer que eu sou muito, muito ajustada por Deus sempre. E é algo que eu quero levar comigo, queridos. Se eu ministrando ou não ministrando, tendo um microfone ou não, eu quero que a palavra de Deus, ela entre na minha casa e na minha vida. Porque se não for para mim viver aquilo que ela diz, aquilo que eu prego, na minha vida, as mudanças na minha vida, na minha família, então não vale a pena. Porque Deus quer o nosso por inteiro. E eu vou ver as pessoas sendo felizes, sendo transformadas, e eu não. Amém? Eu quero isso primeiro para mim. Eu quero ser melhor, eu quero ser melhor esposa, eu quero ser melhor mãe. Já alcancei? Ainda não, mas eu quero e vou prosseguir. Você está junto comigo nisso? Graças a Deus. Aqui fala assim no verso 9: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Oh glória! Esse é o padrão do amor de Deus.
Aqui não está falando amem, falem que amem, façam um carinho, de vez em quando façam algum agrado. Aqui está falando amem com sinceridade. Não façam o que é mal, façam o que é bom. E dediquem-se. Então, o amor de Deus significa se dedicar? Sim, o amor de Deus significa se dedicar. Se dedicar em ver a pessoa feliz, se dedicar em suprir as expectativas da pessoa que você ama, se dedicar em proteger essa pessoa, se dedicar em fazer o melhor que você pode para ela. Esse é o amor do tipo de Deus. O amor do tipo de Deus não é um amor introvertido ou um amor incapaz. O amor do tipo de Deus nos capacita a viver dessa forma nos nossos relacionamentos e com os nossos cônjuges. É isso que o amor de Deus faz com a gente. Quando a gente decide cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça. Ora, nós confiamos num Deus que é justo. Deus não seria injusto de nos pedir, nos orientar que nós andássemos dessa forma, se nós não pudéssemos andar assim. E eu quero dizer para você, é desafiadora a caminhada? É, mas vale muito a pena. Ele ouviu, acho, a minha voz. Então, queridos, o amor do tipo de Deus, ele requer dedicação. Fale comigo, dedicação. Eu posso me dedicar mais. Amém? Glória a Deus. Então, agora vá comigo para 1 João. 1 João, no capítulo 3. 1 João, no capítulo 3. E os pais falando em sinais aqui para a filha. Aqui a gente faz ao vivo, né, gente? Vocês me amam ainda? Glória a Deus. 1 João, capítulo 3. Aqui no verso 17, fala sobre algo, sobre uma necessidade de alguém. Aqui no verso 17, fala assim, 1 João 3, 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode parecer nele o amor de Deus? Então, eu quero começar com 17 para ir para o 18. Aqui está falando de alguém que tem uma necessidade. Todos nós temos alguma necessidade. E você sabia que a pessoa que está do seu lado tem uma necessidade? Que não é só você que tem necessidade de ser amado, de ser afirmado, de ouvir que é importante, de ouvir que é amado, de ter ser suprido, de ter tudo certo. Não é só você que tem necessidades. A pessoa que está do seu lado tem necessidades. E ela tem necessidades físicas, mas ela também tem necessidades emocionais. Ela carrega uma bagagem emocional que você pode transformar com simples atitudes de amor, afetando a vida dela. Então, olhe para essa pessoa linda que está aí do seu lado e fale, você tem necessidades. E eu quero suprir com o amor de Deus. Amém? Glória a Deus, que bonitinhos. Aqui no 18 fala assim: filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Oh, glória! E esse é o foco do meu texto, do que eu vou falar hoje, já estou quase encerrando. O foco do que eu quero falar já falamos sobre nos dedicar, sobre sermos gratos por quem nós temos. Mas agora eu quero focar em algo que eu quero que fique aqui dentro de todos nós. O amor de Deus não é um amor só de palavras, mas é um amor de ações, atitudes. Sabe, queridos, o amor de Deus é aquele que vai ao encontro do outro para fazer o outro feliz. O Rafa falou aqui sobre muitas coisas engraçadas, mas é assim que a nossa vida é. A gente não está sempre vestido de pastor e esposa de pastor. Nós somos uma família como todos vocês. Temos desafios no nosso dia a dia, temos rotina de fazer comida, limpar a casa, dirigir, trabalho. Mas sabe, queridos, e temos
ouvidos para tantas coisas que, se nós não dependêssemos do Senhor, nós poderíamos deixar que tudo isso entrasse no nosso casamento e até estragasse tudo. Porque nós somos sujeitos a isso como qualquer outra pessoa. Mas sabe, nós temos aprendido que quando nós abrimos o nosso coração para o amor de Deus, e em olhar mais para o outro do que para nós mesmos, nós podemos ter um casamento segundo Deus, aquilo que Deus tem para nós. Nós temos vivido isso no nosso dia a dia, e por isso que a gente brinca e fala aqui, para inspirar você, de que é possível. Mas sabe, queridos, não adianta a gente só querer. Deus quer tanta coisa. Deus quer e pode. Mas Deus decidiu estabelecer coisas. Sabe, eu fico olhando tudo isso que está acontecendo com o mundo, e eu tenho certeza que, como um bom pai, Deus não deseja que as pessoas venham morrer ou ser afetadas por um vírus. Deus não deseja que as pessoas pereçam por medo, por pavor, por pânico. Mas sabe, queridos, Deus, Ele não só viu uma humanidade caída e separada, Ele fez algo. Ele deu o seu Filho e resgatou. Todos aqueles que querem vão receber dele esse amor e essa restauração. Sabe que você, com o amor do tipo de Deus, pode não somente ver as necessidades do seu cônjuge, muitas vezes coisas que te lixam, que te afetam. Por exemplo, a minha mulher nunca me fala nada, parece que não me ama, chega em casa, só descarrega tudo em mim, vive cansada, cheia de afazeres. Mas quem sabe seja uma necessidade que ela tenha, de ser valorizada, de ser aliviada. E por que, ao invés de não cobrar, ser o amor do tipo de Deus para ela e atender uma necessidade que ela tem? Amém? O amor do tipo de Deus não é aquele que vê e só enxerga a si mesmo. Ele vê e quer suprir a necessidade do outro. Aleluia! E eu quero só citar aqui, para nos ajudar, 5 maneiras que nós podemos demonstrar o nosso amor para o nosso amado. Fale aí para o amado que está do seu lado: eu te amo. Amém, glória a Deus, coisa mais bonitinha você, gente. Essa música que a gente cantou, Arquiteto do Amor, foi a música do meu casamento, sabiam? Foi o tema do meu casamento, das lembrancinhas. Aí a gente chorava escutando essa música, né, amor? Coisa boa. Só um tempinho que passou, mas graças a Deus que só melhora, né, gente? Aleluias. Eu quero até indicar para vocês esse livro das 5 linguagens do amor, que eu não sei falar inglês, mas é Gary Chapman. Falei bem rápido para ninguém ver que eu não sei falar. É um livro maravilhoso, queridos, que dá muitas estratégias de como nós demonstrarmos o nosso amor e também entendemos que somos amados. E eu quero inspirar você a adotar algumas dessas formas. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando sobre isso com meu marido, ele disse: eu acho que tu tem as 5 linguagens do amor. E realmente, eu gosto de todas. Eu amo tudo, eu quero tudo. E ele brincou falando isso comigo, e realmente eu tenho muita dificuldade de escolher uma, porque eu gosto de todas. Então, vamos viver o amor, amém? Então, a gente tem que expressar esse amor, e uma das formas seria palavras de afirmação. Eu lembro de, quando a gente recém-casado, eu falava umas 50 vezes por dia: você não disse que me ama ainda hoje, né? Falava isso muito pra ti. Você nunca mais fez uma cartinha pra mim. Chegava do trabalho, a primeira coisa: você nem me ligou, nem disse que me amava. E a gente ficava tão naquela expectativa. Mas sabe que hoje a gente não precisa ser menino para brigar por causa disso. Mas a gente precisa continuar alimentando isso. Porque, querido, suprir a necessidade da pessoa que está do nosso lado deve ser o nosso objetivo, o nosso alvo. E em Deus nós precisamos investir naquela pessoa que está mais tempo do nosso lado. E às vezes, para que ela se sinta amado, pleno, suprido, para que você supra as necessidades como cônjuge dela, ela precisa ouvir, ele precisa ouvir: ei, maridão, você é meu maridão, hein? Trabalhou até essa hora, que coisa boa, teu marido trabalhador.
Hoje ainda meu marido fez alguma coisa hoje que eu falei assim: ei, tu é o meu amão. Ele disse, arrumou a pia. Gente, a gente vai aprendendo, vai a dica para as mulheres. Quando ele fizer, trocar aquela resistência do chuveiro, desentupir a pia, mexer na caixa de gordura que você nunca quer nem chegar perto, você fala para ele: uau, você é o meu amão. Eu te garanto que ele vai fazer muito mais rápido tudo. Vai fazer sorrindo. Sabe, queridos, às vezes é uma coisa tão simples. Sabe que a gente não precisa pagar nada para elogiar o outro. Mas às vezes é tudo que a pessoa precisa para se sentir plena e ter as suas necessidades supridas. Também o tempo de qualidade, número 2. Tempo de qualidade hoje em dia é algo que está muito raro. Não é mesmo, gente? Muitas vezes a gente está com o marido chega no final de semana: amor, a gente nem ficou junto esse final de semana, mas eu estou contigo faz 2 dias. Aí eu falo assim: mas está comigo 2 dias, mas não largou o celular, não largou a televisão, não largou o livro, não teve 10 minutos só comigo, sentado no sol para comer uma bergamota debaixo do pé. Quem gosta aqui de lagartear? Eu gosto de namorar comendo bergamota, é perfume. Sentar no solzinho vira até perfume a bergamota. Que depois de uns anos ele não dá bola para o cheiro da bergamota, né, amor? O que importa é estar junto. Então, queridos, às vezes tudo que a pessoa que está do seu lado precisa é de um tempo seu, sem mais nada, para que ela saiba que você é mais importante do que tudo, do que um celular, do que uma rede social, do que um livro. Você é a pessoa mais importante para ela. Amém? Às vezes nós precisamos atentar para isso, porque as redes sociais têm roubado isso de nós. E muitas pessoas precisam dessa afirmação para se sentirem plenas e felizes. Amém, queridos? Então vai a dica completando o que o Rafa falou. Antes de dormir, não fique rolando o celular. Chegou o cônjuge, é o tempo de vocês. Amém? Às vezes a gente combina de ver umas coisas engraçadas, rir junto, aí tudo bem. Mas aí às vezes você tá lá e o outro tá lá pensando assim: poxa, acho que eu não sou importante mais para ele mesmo. Acho que, poxa, nem vou falar nada. E isso vai criando uma força dentro da pessoa que acaba afastando vocês, depois é mais difícil de reverter. Amém? Número 3, receber presentes. Fala aí comigo, mulher. Uhul! É nóis! No sapato, na bota. Quem não gosta de ganhar presente, não é, gente? Às vezes pode parecer até que é interesseira essa linguagem do amor, mas não. Muitas pessoas se sentem valorizadas quando são lembradas por uma atitude de um presente. E nem estou falando aqui de coisas assim valiosas. Estou querendo dizer de um marido que viaja 2 dias. Eu trago mais para a questão do marido, porque eu sou mulher, tá, gente? O marido leva para coisa de marido, eu levo para mulher. O marido viajou 2 dias. Ficou longe, ligou, teve saudade. Mas se ele chega em casa com um presentinho, a mulher vai pensar: ele pensou em mim. Ele pensou em mim, gente. Ele estava numa reunião, para outra reunião, de outra reunião, se dedicando lá no trabalho intenso. Mas ele reservou um tempo para me trazer uma rosa, uma barra de chocolate. Então é uma linguagem de amor. Muitas vezes o homem também quer ver essas atitudes da sua esposa, né? Ela não quer mais ver a cueca furada, não é, gente? Nem a meia com o garrão, com o furo. Coisa mais ruim, né? Você vai passar o pezinho lá de madrugada para se esquentar, tá um furão no garrão. Mas passa lá na loja, compra o kitzinho, R$ 39,90, tem 5, 6. Chega e diz: aqui, amor, as meinhas quentinhas para ti, vamos botar aquelas fora? Amém. O marido vai dizer: que coisa boa, que eu não precisei ir lá na loja comprar meia, nem gosto de fazer essas coisas. Eu tenho alguém que pensa em mim e faz isso por mim. Amém? São coisas simples, queridos, mas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Pelo menos para mim faz muito. Não sei se para você faz. Faz? Não, só para mim. Pode todo mundo dar presente para mim, então. Tudo bem. Formas de servir. A 4ª e a penúltima é formas de servir. E eu também gosto muito dessa, né, amor? Meu marido é premiado que eu tenho as 5 linguagens. Eu gosto que ele faça tudo. Aí, formas de servir. Quem já viu naqueles filmes o casal recém casou, casinha nova, aqueles filmes românticos, vão pintar a casa.
Ai, daí a pintura parece tão linda, né? Passa o pincel no nariz do outro. Ai, tudo parece tão lindo. Alguém aqui já pintou casa, gente? Não parece nada com esses filmes românticos, mas glória a Deus. Né? Aí tu vê assim, ai, que lindo pintar casa. Pintar não é bom. Mas a parceria de fazer isso junto é top, né, amor? Que a gente já pintou algumas casas. Então, assim, queridos, às vezes tudo que um marido precisa dizer, amor, eu tô aqui, eu vou segurar o varão para te poder parafusar a cortina. Que ele fez isso essa semana, gente, plantou, parafusou a minha cortina lá que eu queria muito. Às vezes o que o marido quer é que você diga, não, tô aqui, tô segurando. Aí ele vai lá e parafusa e diz, uau, eu fiz. Mas eu tive uma pessoa fazendo aqui comigo e ele se sente completo com aquilo. Às vezes você tá lá na horta, tá fazendo as coisinhas, plantando, chega ele lá, quer um chimarrãozinho? Essa coisinha de velho, né, gente? Que eu já tô ficando velha. Mas a linguagem do amor é aquilo. Eu lembro dos meus pais e isso marcou muito minha vida. Porque meu pai era fã do chimarrão. Então acordava já verde. E o agrado dele era levar o chimarrão na cama para minha mãe. Porque minha mãe gostava de ficar mais tempo na cama. Ele acordava bem cedo para trabalhar. Trabalhava na Pirelli. E ele acordava, a primeira coisa que ele fazia, esquentar a aguinha e levar o chimarrão para a nega. Chamava ela de nega. Minha nega. E aí ele levava o chimarrãozinho para ela e ela amava aquilo. Gente, uma coisa tão simples, mas aquilo completava ela. A linguagem dele fazer aquilo, servir ela. A linguagem dele era o serviço. Era sempre fazer alguma coisa, levar alguma coisa, dar alguma coisa que ela pedia. Então, assim, queridos, às vezes é uma atitude tão simples e que não custa nada, mas que revela tanto e que muda mesmo o ambiente da nossa casa. Amém? E a última é o toque físico. Aos homens, fala aí, uhul! Uhul! Nessa hora, né? Porque os homens gostam muito dessa linguagem. A gente também gosta, né? Mas os homens mais ainda. Então, o toque físico, ele também é uma dessas linguagens. Dá a mão aí pro seu cônjuge, se você não tá de mão. Sente aí o toque da mão dele. Isso mesmo. Queridos, esse toque, ele tem que estar presente nos nossos dias. A gente não pode esquecer, queridos, de tocar, de cheirar, do cheiro da pessoa que a gente ama. Tudo fica diferente, queridos, quando a gente preserva isso nas nossas vidas. Sabe, a correria, o trabalho, as adversidades não podem nos roubar o privilégio da gente viver isso com a pessoa que a gente ama. O toque, o cheiro, o carinho. Renove isso na sua vida, renove isso no seu lar, leve isso para todos os anos do seu relacionamento. Eu lembro dos meus pais, eles ficaram casados, acho que quase 30, ou um pouco mais de 30 anos. E, queridos, eu era uma menina. Eu me lembro deles se bobeando, se pegando, se abraçando, assim. E eu achava aquilo tão bobalhão, né? Hoje meu filho vê, às vezes a gente tá se abraçando, ele fala assim, que nojo. Vai falando assim, em nome de Jesus, que ele fale assim por mais um bom tempo, né? Em nome de Jesus. Já o Gabrielzinho vê, ele aperta a gente assim, faz aquela esganada, que ele quer que a gente fique junto. Mas assim, queridos, isso traz memórias. Não esconda dos seus filhos os seus gestos de amor. Eles precisam ver que os pais se amam, que casamento tem dificuldades, mas que vale a pena amar, vale a pena ficar junto, vale a pena abraçar. Sabe, queridos, a gente está tendo que economizar tantos abraços. É um tempo que eu quero ficar lá na porta abraçando todo mundo. Você sabe que eu sou do cheiro do abraço, né, gente? Eu gosto disso. E a gente não está podendo. Mas sabe, na sua casa você pode, você tem abraçado seu marido, você tem suprido essa necessidade um com o outro, com seus filhos. Preserve esses momentos, gere memórias de qualidade, de amor dentro da sua casa. Amém? Eu quero convidar quem que vai tocar? O Josué? Tu também pode vir aqui. E sabe, queridos, essas são 5 linguagens de amor, de tantas que a gente poderia adotar. Mas são 5 dicas de formas de fazer com que esse amor de Deus, que é um amor de ação, fale assim comigo, ação, atitude. Esse é o amor do tipo de Deus. E ele pode ser revelado de tantas formas para a pessoa que a gente ama e que está do nosso lado o tempo inteiro.
Amém? Glória a Deus. Vocês podem ficar em pé.